Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar seguimento então aos nossos estudos em mais uma aula assíncrona. Na aula de hoje a gente vai trabalhar a industrialização da China, o processo de industrialização da nação que hoje é a mais industrializada do planeta. Como que começou, onde surgiu, todo esse poderio industrial chinês? E a gente vai começar fazendo um paralelo histórico. Historicamente, quais foram as bases construídas pela China para que ela pudesse hoje estar na posição do país mais industrializado do mundo, superando inclusive a industrialização norte-americana. Vamos lá então? Bom, trabalhando um pouquinho da história sobre a industrialização chinesa, a gente vai destacar o começo, o princípio deste processo, que é um evento que nós chamamos de Revolução Chinesa. A Revolução Chinesa ela começa com Sun Yat-sen, que era líder do Partido Nacionalista Chinês, tá certo? E culpava o governo imperial da China por ter aberto as portas do país às nações como os Estados Unidos, como as nações europeias, Inglaterra, França. E, segundo esse líder nacionalista chinês, isso ameaçava a cultura chinesa, né? A cultura milenar, tá bem? E prejudicava economicamente o país, já que ele deveria estar aberto aos interesses estrangeiros e não podia ou não tinha condições de cuidar dos seus interesses internos. Então os nacionalistas acusavam o governo imperial de ter subvertido os interesses nacionais em prol dos interesses estrangeiros. E a partir disso, os nacionalistas começam um movimento que se chama, ou que nós denominamos de Revolução Chinesa, contra o governo imperial. Ok? Vale destacar aqui que este movimento ele não surge de uma hora para outra. Se a gente pegar os antecedentes, a gente vai ver, por exemplo, a Revolução dos Boxers. Tá? Os Boxers eram um grupo nacionalista chinês que se revolta contra a presença de estrangeiros na China pelo mesmo ou por um dos motivos, que os nacionalistas apresentam agora no contexto da Revolução, que era a grande presença de estrangeiros e o modo como eles subvertiam a cultura chinesa, tá bem? Só que os Boxers acusam os estrangeiros e os nacionalistas agora eles vão na raiz desse problema, que era o governo, que afinal havia aberto essas portas para que os estrangeiros entrassem, tá? Como os nacionalistas não tinham força o suficiente para derrotar o governo imperial, eles se unem a um outro grupo também contrário à existência de um imperador, de uma monarquia chinesa, que eram os comunistas, esses liderados pelo Mao Tse-tung. Então, nacionalistas e comunistas se unem contra o governo imperial chinês, caracterizando aquilo que nós chamamos de Revolução Chinesa. Tá? E a Revolução Chinesa termina com a deposição do governo monárquico. Tá bem? Bom, em 1925, o Sun Yat-sen morre e o Partido Nacional Chinês passa a ser controlado por um cidadão chamado Chiang Kai-shek. Tá certo? Essa mudança de liderança no Partido Nacionalista inicia uma disputa entre os nacionalistas e os comunistas de Mao Tse-tung, ok? Para ver quem que iria assumir o controle e o governo na China pós-revolução. E essa disputa entre os dois coloca a China no caminho de uma guerra civil, envolvendo nacionalistas e comunistas disputando o controle político sobre o país. Em 1937, o Japão, que era uma nação que desde o final do século XIX já havia iniciado o seu processo de industrialização, que nós vimos na aula passada sobre a industrialização do Japão, e estava em busca de territórios que pudessem oferecer matéria-prima, que nós também conversamos na nossa aula sobre a industrialização do Japão. O Japão era um país pequeno, limitado em recursos naturais, então ele parte para essa política expansionista. Pois bem, dentro dessa política expansionista, os japoneses vão invadir parte do território chinês, a região da Manchúria, que é o pedaço ali mais próximo do território japonês, e a partir de 1937, então, a China passa a ser ocupada por uma força estrangeira, ou parte dela, no caso, pelos japoneses. Tá bem? Durante este período, tá, no contexto da invasão japonesa, que vai perdurar ao longo de toda a Segunda Guerra Mundial até 1945, nacionalistas e comunistas deixam essas rivalidades de lado e não se unem no sentido de lutarem lado a lado, mas eles passam, ao invés de se combaterem, passam agora a combater o inimigo externo, que são os japoneses. É óbvio, sem grandes efeitos, porque a força militar do Japão era muito superior,
Tá? O Japão também era uma nação imperialista, assim como os Estados Unidos e os países europeus, tá certo? E os chineses vão ficar sob o jugo do Japão até o final da Segunda Guerra Mundial, quando o Japão é finalmente derrotado pelos Estados Unidos, tá bem? Vamos seguindo então. Bom, terminada a Segunda Guerra Mundial, as rivalidades que nós comentamos entre nacionalistas e comunistas, elas são retomadas, ok? Ou seja, agora que eles já haviam vencido o inimigo externo, eles voltam a se combater, tá? Voltam a disputar o controle político no país. E em 49, os comunistas de Mao Tse-tung finalmente conseguem vencer os nacionalistas, tá? Em um episódio que foi conhecido como a Grande Marcha, e aí coloca um fim ao período deste processo que nós chamamos de Guerra Civil, assumindo o controle político sobre a China. Tá bem? Bom, sob o governo de Mao Tse-tung, a China adota o modelo socialista, tá certo? E, na política, o modelo de partido único. Ela passa, então, a ser governada pelo Partido Comunista Chinês. Ok? Bom, os nacionalistas derrotados, né, pelos comunistas, eles fogem do continente e se refugiam em uma ilha que fica ali próxima ao litoral chinês, chamada Ilha de Formosa. E nessa ilha os nacionalistas declaram a independência e a formação de uma república, ok? Separada da China politicamente. Esse novo país a gente conhece com o nome de Taiwan, tá? Antiga Ilha de Formosa, cuja bandeira é essa que apareceu para vocês aí, tá bem? Bom, terminada a Revolução e a Guerra Civil que nós acabamos de descrever agora, a China ela inicia então finalmente o seu processo de industrialização. Então percebam que os chineses vão começar a se industrializar a partir da segunda metade do século XX, mais ou menos aí junto com o Brasil. Tá? Então vamos entender o que eles fizeram de diferente de nós para que hoje eles possam ser a nação mais industrializada do planeta, tá certo? Vamos seguindo então. Bom, que nem nós adiantamos lá atrás, China industrial, a economia socialista de mercado. A gente vai explicar daqui a pouquinho o que significa, né, esse termo socialismo de mercado. Bom, como foi o processo de industrialização da China? Inicialmente, logo depois, né, de findado o processo de revolução e guerra civil que a gente descreveu agora há pouco, a China, por ser um país socialista, afinal os comunistas, né, haviam assumido o poder do país, então os chineses eles adotam um modelo soviético de economia, um modelo econômico soviético que a gente conhece como economia planificada, né? Você planifica os projetos econômicos, coloca eles em uma planilha estabelecendo metas a serem cumpridas e prazos, né? Os famosos planos quinquenais do Stalin. Pois bem, os chineses, sob o governo de Mao Tse-tung, adotam o mesmo modelo. Bom, seguindo este modelo de economia planificada, Mao Tse-tung coloca em prática um projeto de industrialização do país que ficou conhecido como Grande Salto para Frente. Como que era este projeto? Em que ele consistia? Ele consistia em um maciço investimento estatal na industrialização, a partir do deslocamento de pessoas do campo para as cidades industriais, ou seja, fornecendo mão de obra, e do incentivo à produção de matérias-primas que a indústria utiliza, como por exemplo o aço. Então o grande salto para frente consistia nessas estratégias, deslocar grandes contingentes de mão de obra para as indústrias e incentivar a produção de matéria-prima para essa indústria, no caso o aço. Ok? A política de Mao Tse-tung foi um fracasso, tá? Esse grande salto para frente, ele só conseguiu trazer a miséria para o país. Milhares de chineses vão morrer literalmente de fome nesse período. Por quê? Porque os trabalhadores que estavam no campo, que produziam comida, agora estão nas cidades trabalhando nas indústrias. Ou seja, não tem tanta gente assim no campo para trabalhar. Aqueles que ficaram no campo foram forçados a produzir o aço, essas matérias-primas para a indústria. Ou seja, não podiam também plantar alimentos. Tá certo? Como a indústria não vingou, não deu certo, a China ficou sem as indústrias e sem a produção de alimentos, e aí o país entra em um período de fome e crise absurdamente acentuados, ok? Além disso, a matéria-prima que eles produziam, né, o aço era de péssima qualidade, porque eles usavam técnicas rudimentares, basicamente pré-históricas de produção desses materiais. Então, o grande salto para frente do Mao Tse-tung não deu certo.
Politicamente, o Mao Tse-tung começa a enfrentar uma oposição muito grande, tanto da população quanto do Partido Comunista Chinês. Mao Tse-tung ele estava se projetando como alguém acima do próprio partido, ok? E esse fracasso no grande salto para frente vai levar a uma oposição muito grande do próprio Partido Comunista Chinês e da população. Isso vai levá-lo a adotar uma outra medida, tá certo? Vamos seguindo então. Bom, então essa outra medida que o Mao Tse-tung vai adotar pós aplicação do grande salto para frente vai ficar conhecida como Revolução Cultural. O que foi a Revolução Cultural? Foi um projeto de doutrinação da população chinesa dentro das diretrizes comunistas. Em outras palavras, o Mao Tse-tung ele vai ensinar os chineses sobre o que era o comunismo para que a oposição ao seu governo, ao seu regime, fossem reduzidas. Ok? Nesse contexto vão ser criados o Livro Vermelho, que acabou de aparecer para vocês aí, que é proibido até hoje em vários países, e a Guarda Vermelha, tá bem? O resultado, né, deste processo de doutrinação da população foi a perseguição à oposição, foi a censura de imprensa, enfim, e tudo isso levou a revoltas populares, ou seja, a partir da Revolução Cultural, o modelo chinês começa a se caracterizar como uma ditadura, tá? No caso aí exercida pelo Mao Tse-tung, tá certo? Bom, seguindo. Em 1976 o Mao Tse-tung morre, tá? E em 78 quem assume a dianteira do Partido Comunista Chinês é um cara chamado Deng Xiaoping, ok? O Deng Xiaoping ele vai promover uma revolução neste processo de industrialização da China. Então percebam que aquele processo que começou lá atrás, em 1950, né, quando a Guerra Civil termina, ele só vai se consolidar quase 30 anos depois, no finalzinho da década de 70. E para a gente entender por que, né, e como a industrialização da China se consolida, nós temos que considerar o contexto da Guerra Fria. Guerra Fria, polarização do mundo entre o capitalismo norte-americano e o socialismo soviético, tá bem? A China, como país socialista, ela estava debaixo da aba, vamos colocar assim, da União Soviética, e havia um interesse dos chineses em não mais estarem sob o controle da União Soviética. Esse interesse chinês vai encontrar um ponto de apoio nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, por conta dessa polarização, queriam enfraquecer a União Soviética. E o jeito que os norte-americanos encontraram para isso foi promovendo um racha dentro do próprio bloco soviético. Tá bem? Então o que eles fizeram? Eles incentivaram a China a se afastar da União Soviética, promovendo esse quebra, esse racha dentro do bloco socialista. A União Soviética tendo as suas áreas de influência, agora a China também passaria a ter as suas, como a Coreia do Norte, o Vietnã, países ali na região da Indochina, né, no sul da Ásia, que ficariam sob influência direta dos chineses. Então, houve um quebra dentro do bloco socialista e se enfraqueceu os socialistas. Tá certo? Bom, então a gente tem que dizer o seguinte: a consolidação do processo de industrialização chinesa começa a partir dessa aproximação entre China e Estados Unidos, motivada por esses interesses. Repetindo, o interesse da China em se afastar da influência soviética e o interesse dos Estados Unidos em promover um quebra, um racha dentro do bloco soviético. Tá bem? Bom, como fruto dessa aproximação, a China vai abrir parte de sua economia ao capital estrangeiro, criando as chamadas zonas econômicas especiais, que vocês podem observar nesse mapa que está aparecendo para vocês. Todas essas áreas pintadas aí de laranja são o que nós chamamos de zonas econômicas especiais, tá certo? O que são as zonas econômicas especiais? São regiões do território chinês, localizadas principalmente no litoral e às margens dos grandes rios chineses, como vocês podem observar ali. Nessas regiões houve um investimento muito grande do governo chinês em infraestrutura, como a construção de portos, aeroportos, estradas de ferro, estradas hidrelétricas para geração de energia. Tudo isso para que essas regiões se tornassem aptas a receber a instalação de indústrias vindas de outros países, aí, principalmente dos Estados Unidos. Ok? Bom, além dessa infraestrutura toda que foi criada, né, para receber as indústrias, a China vai, paralelamente, iniciar um projeto
de reforma fiscal para tornar atrativo o país aos investimentos estrangeiros. Então, os chineses vão reduzir impostos e taxas, eles vão criar uma legislação trabalhista muito fraca ou incipiente, ou seja, que não dava qualquer tipo de proteção ao trabalhador, como salários baixíssimos. A legislação ambiental chinesa vai ser afrouxada. Para quê? Para que o governo não precisasse pegar no pé das indústrias por conta de poluição ou degradação ambiental. Então, as indústrias elas foram convidadas a vir para a China atrás dessa infraestrutura que o governo chinês havia construído, aliada à mão de obra barata, oferta de matéria-prima barata, praticamente a inexistência de uma legislação ambiental e trabalhista. Tudo isso atraiu essas indústrias que se instalaram no território chinês, nessas zonas econômicas especiais, e ali começaram a produzir literalmente sem qualquer tipo de empecilho, com gastos extremamente reduzidos. Então, qual que era o interesse dessas indústrias? Os produtos que elas produziam na China ficavam extremamente competitivos, porque o gasto era muito pequeno e você podia manter o preço, o que aumentaria o seu lucro. Ok? Bom, vamos lá. A adoção deste modelo na China, ela fez surgir, ok? Aquilo que nós chamamos, né, de socialismo de mercado, que eu vou explicar para vocês agora há pouco. Então a gente pode falar que a China ela tem dois modelos econômicos, tá? O socialismo e o capitalismo, e um modelo político, que é o comunismo. Tá? Tudo isso é o que nós chamamos de socialismo de mercado, que eu vou explicar para vocês agora, para a gente poder ir encerrando, tá certo? Vamos lá. O que é o socialismo de mercado? O socialismo de mercado é um sistema político-econômico que mescla as características socialistas na área política com as principais ou os princípios da economia de mercado, que é uma característica capitalista. Como que funciona esse modelo? Dentre as características socialistas, a gente destaca o controle político, grande controle político, afinal, o socialismo é caracterizado pelo Estado máximo, controle social, que também tem a ver com este Estado máximo, e o controle sobre os preços, salários, sindicatos. Também isso é uma outra coisa que atraiu as indústrias, a inexistência ou sindicatos completamente subordinados aos interesses do Estado, ou seja, que não causariam qualquer tipo de problema para as indústrias. E do lado capitalista, que é o que a gente chama de características de mercado, nós temos os estímulos voltados para a instalação de multinacionais no país, que é o que a gente discutiu lá atrás, a questão da legislação e da infraestrutura, a ausência da democracia, ou seja, a população não tem voz nem vez, prevalecem os interesses do Estado, e se eles forem os mesmos interesses dos industriais, são esses os que vão prevalecer. Estímulos públicos voltados para o desenvolvimento econômico, como eu falei, o investimento em infraestrutura e a política cambial. Galera, se a gente fosse analisar em termos de produção, a moeda da China era para ser hoje mais valorizada do que o dólar. Só que não é interessante para o governo chinês uma moeda forte, e sim uma moeda desvalorizada. Por quê? Porque a produção na China continua ficando atrativa. Imaginem vocês se a moeda da China vale mais ou passa a valer mais do que o dólar. Vai ficar caro produzir na China. Mesmo o salário sendo barato, você vai ter que pagar esse salário em uma moeda superior ao valor do dólar. Então o governo promove uma política de desvalorização. Como? Imprimindo cada vez mais papel moeda. Tá? Então quanto mais papel moeda ele imprime, mesmo uma economia forte, ela sofre um processo de desvalorização dessa moeda, porque se aumenta a oferta de moeda no mercado, o que reduz o seu preço. Isso é proposital na China para manter uma política cambial que seja favorável a eles. Tá bem? Esse modelo, como a gente adiantou lá no comecinho deste assunto, permitiu a China se tornar hoje a economia com o maior grau de industrialização do planeta, superando inclusive o grau de industrialização dos Estados Unidos, que até pouco tempo atrás era a nação mais industrializada do mundo. Tá certo? A gente vai comentar depois que tudo isso teve consequências. Uma dessas consequências que a gente pode destacar é essa guerra comercial entre Estados Unidos e China, hoje em 2020. Okay? Essa guerra comercial é fruto desse grande crescimento econômico chinês, baseado em investimentos externos, principalmente dos Estados Unidos. As indústrias migraram dos Estados Unidos para a China, gerando empregos na China e impostos nesse país, e desemprego e redução na arrecadação nos Estados Unidos. Esse é o início, né, desta guerra que a gente está acompanhando na televisão,
nos noticiários e agora a gente precisa tentar, a partir dessas características, prever, né, qual vai ser o desfecho de tudo isso, ok? Mas a gente conversa isso numa próxima oportunidade. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado pela paciência, muito obrigado, um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!